E para a próxima semana, mas aí quem concluir essas atividades pode começar a fazer já, é a construção do texto. Veja a representação do esquema, o chamado esqueleto de uma narrativa. É isso que nós vamos estudar na próxima semana. Mas vão produzindo já, vão respondendo já as questões. Então, os elementos da narrativa, que são essenciais numa narrativa, são personagens, todos aqueles que participam da história. Espaço, onde acontece essa história? Qual o lugar em que essa história acontece? Tempo, quando? Segunda Guerra, Primeira Guerra, tempo moderno, contemporaneidade, essas coisas assim, ok? Enredo, são as ações. O enredo é como se fosse um resumo da história. As principais ações é o enredo. O que acontece, como se desenrolam os fatos. Narrador é aquele que conta a história. Dentro do texto tem alguém que conta a história. Não confundir narrador com autor. O autor é quem escreve, o narrador é quem conta. O narrador é um elemento, é como se fosse uma personagem. É como se fosse, mas não é. É um elemento criado pelo autor para contar, para narrar a história. Ligado a isso, nós temos o enredo, ou momentos da narrativa. Então, dentro desse enredo, aqui das ações, nós temos os momentos da narrativa. Situação inicial, que é a situação de equilíbrio. Essa situação inicial é quando geralmente você apresenta aos personagens o texto, o lugar onde acontece, o tempo da narrativa, tudo na situação inicial. Então não está acontecendo nada, você simplesmente vai apresentar tempo, espaço, as personagens, às vezes nem tudo isso, mas pelo menos você apresenta os personagens do texto. Conflito, os motivos que desencadearam a ação da história. Há sempre um conflito. Imagina você escrever um conto sem conflito, você tem que ter um problema ali. O conflito é o problema da narrativa que as personagens precisam resolver lá no final, de repente. Clímax. Todo conto tem um clímax. O clímax é um momento de maior tensão, de maior expectativa da narrativa, da história, né? Então, um momento de maior tensão, de maior expectativa, é o chamado clímax. Todo conto tem de ter um clímax. E o desfecho é o final, é a resolução desse conflito aqui. Então, o conflito vai ser resolvido no desfecho. Qual é o final da história que marca a resolução desse conflito? Então, aqui nós temos os elementos da narrativa, essenciais de uma narrativa, e aqui nós temos os momentos da narrativa, que é o chamado enredo. Então, esse enredo é marcado por esses momentos da narrativa. Esses 4 momentos aqui tendem a aparecer em todas as narrativas, ok? É isso, quem já terminou pode continuar trabalhando a construção do texto, podem continuar respondendo as questões. Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar no privado ou mesmo no grupo, mas não deixem de tirar as dúvidas que vocês tiverem, certo? Bom estudo a todos, tenham um ótimo dia.